Estamos aqui no nosso Teamcast e hoje a lição é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia, então por isso tá mega interessante. E é claro, eu não tô sozinha, tô com o Gustavo. E aí, gente, tudo bom com vocês? Lição 4 desse quarto trimestre tem como título Uma História de Fé. O que esse título tem a ver com a lição, a história que tem por trás, como a Débora já disse, é uma lição muito especial, é uma lição que fala sobre uma mulher corajosa e uma grande mulher da Bíblia. A gente tem um convidado muito especial, a gente está aqui com o Pedro. Pedro, diga de onde você veio, a sua idade, o nome da sua base. E aí, galera, como o Gustavo já falou, meu nome é Pedro. Eu tenho 15 anos, eu sou da base Quírios, lá da Cidade Nova 5. E o que vocês desenvolvem na base Quírios? Bom, lá a gente desenvolve muito a questão social, né? Que nós temos o acolhimento, nós acolhemos todas as pessoas que chegam lá. Nós também, uma vez por mês, nós também temos a pregação, que um de nós lá da classe vai pregar uma vez por mês. Então é basicamente isso que a gente desenvolve. A gente também desenvolve muito sobre Cristo, né? E você já pregou, Pedro? Já preguei umas 2 ou 3 vezes. Eu antigamente não gostava, mas agora eu tô pegando o jeito. Mas é claro, aí é pregador. Pedro, o que tem a ver esse título, Uma História de Fé, com a lição dessa semana? Qual é a história dessa semana? Bom, respondendo a primeira pergunta, uma história de fé tem tudo a ver com a lição, porque a lição dessa semana ela vai contar, né, sobre Esther, que foi uma mulher, foi uma rainha, que teve muita fé em Deus quando foi decretado que todos os cristãos na época deveriam morrer, e ela foi, né, à presença do rei, que na época era proibido. Quem fosse à presença do rei naquela época sem ser chamado, sem ter um aviso prévio, iria morrer. Porém, mesmo ela sabendo disso, ela escolheu ter fé em Deus e escolheu ir. Essa a relação do título. E Pedro, antes da gente continuar aprofundando a história de Esther, o Gustavo toda vez esquece a oração. Eu esqueci, mas Verdade. nesse momento a gente vai fazer uma oração para a gente pedir que o Espírito Santo ele se faça presente mais uma vez aqui. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo teu carinho, cuidado e a tua proteção. Nesse momento, tua palavra e a lição da Escola Sabatina estão abertas para estudo e compreensão. Continue nos abençoando, abençoe o Pedro, que em momento algum ele falhe, mas que o teu santo e bom Espírito fale aos nossos corações. Abençoe o pessoal que está assistindo, perdoe os nossos pecados. Fazemos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro, a lição de sábado ela fala o seguinte: fé é a confiança viva e audaciosa na graça de Deus, tão certa e segura que um homem poderia arriscar sua vida por ela milhares de vezes. Pedro, fé é a confiança viva. Como é que o adolescente hoje em dia ele pode exercitar a sua fé dia a dia? Porque é muito fácil a gente exercitar a nossa fé num meio onde a gente não é tão influenciado. Mas agora, exercitar a fé num meio onde a gente é influenciado, na escola, no trabalho, como é que o adolescente ele pode exercitar a sua fé e mostrar que ele é um adolescente de verdade, faz parte de uma geração ativa na escola? Bom, o adolescente ele pode exercitar a fé dele em vários meios, porém o mais conhecido e o melhor é dando o exemplo. Nós que somos adventistas, nós devemos dar o exemplo, né, para as outras pessoas, para que quando as outras pessoas verem a gente, elas falem: nossa, aquela pessoa, aquele garoto, ele é especial, ele é usado por Deus, ele é diferente dos outros, ele não faz as mesmas coisas, ele não fala as mesmas coisas, não come as mesmas coisas. Então, é assim que a gente pode exercitar a nossa fé, demonstrando para as outras pessoas o que é um testemunho. E eu queria que você falasse agora sobre Esther, né, que é a nossa personagem principal dessa história. Por que ela foi tão importante a ponto de ter um livro com seu nome? Bom, Esther, ela foi muito importante pelo título da nossa lição, que diz fé. Ela foi uma mulher que demonstrou muita fé. Nós podemos ler a Bíblia e aprender com ela, ver o tamanho, quão grande foi a fé dela. Aqui diz uma coisa também, rapidinho, que me impressionou muito na lição, foi que não só ela teve fé, como também todo o seu povo. Todo o povo jejuou junto com ela quando ela passou por esse momento difícil, né? Sim, e eu queria que você falasse um pouco sobre como ela... O que aconteceu para que ela precisasse de tanta fé naquele momento? Bom, né, Amã, ele era um oficial do rei naquela época, e ele acabou decretando que todos os cristãos fossem mortos.
pelo simples motivo dele ser um homem arrogante, de querer poder. Então, Esther, sabendo disso, como ela era judia, ela ficou muito abalada, obviamente, o seu tio também ficaram muito abalados, e ela demonstrou a fé dela indo na presença do rei, orando, jejuando. Foi assim que ela demonstrou a fundo a fé dela. Muitas vezes a gente olha para os livros da Bíblia e a gente só vê a história de homens, grandes homens de fé, mas a gente esquece de Esther, que foi uma mulher de fé, uma Com mulher que certeza. exerceu grande fé. Há várias mulheres, né, de fé Com na Bíblia. certeza. E muitas vezes as pessoas usam isso para dizer que a Bíblia é machista, mas não, a história deixa bem claro que a Bíblia não é machista. Sim. E que a Bíblia tem sim uma grande mulher que é uma personagem que inspira muitas mulheres. Sim, a Bíblia ela sempre valorizou muito as mulheres e sempre deixou claro de que as mulheres são preciosas para Deus também. Com certeza. A lição de domingo, Pedro, ela fala que as lentes precisam ser ajustadas. Muitas vezes a gente está olhando para uma coisa, mas a gente olha de uma outra perspectiva. Como é que a gente faz para olhar para o mundo de uma maneira diferente? Porque muitas vezes a gente olha para o mundo como se fosse o melhor lugar do mundo. Ah, eu gosto disso, eu gosto dessa festa, eu gosto dessa música. Como é que a gente faz para largar esse olhar do mundo, ajustar a nossa lente e olhar para o nosso foco, que é o céu? Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, primeiramente, né, é fazer aquela pergunta: Deus estaria aqui se ele vivesse hoje? Eu acho que é um dos mais abrangentes para a gente ver se nós estamos naquele local certo, né, se nós estamos olhando para o lugar certo. E outra perspectiva também é olhar como Deus, pedir a orientação de Deus para também ver se aquilo que a gente está fazendo é certo, né? Com certeza, Pedro. Aí, muitas vezes a gente olha e a gente vê que a gente está fazendo a escolha errada, mas a gente prefere fazer a escolha errada. Como é que a gente consegue colocar na nossa mente que aquilo ali é certo, mas que a gente deve fazer aquilo ali? Bom, primeira coisa sempre é pedindo a ajuda de Deus, porque definitivamente não é fácil a gente ir pelo caminho certo. Sempre parece que o caminho de Satanás é mais agradável, porém nós devemos sempre nos lembrar também de outro ponto, que o nosso lugar não é aqui na Terra. Nós estamos aqui de passagem, até como diz uma música, agora não estou lembrado, mas diz que a gente está aqui de passagem, nosso lugar não é aqui na Terra. Então que nós sempre venhamos nos lembrar de que Deus um dia virá nos buscar, né? Então é basicamente isso. Sim. Eu acho que uma das partes que mais me deixa emocionada da história de Esther é que ela não tinha medo da morte. Então, para ela, se ela morresse sendo fiel a Deus e fazendo com que o seu povo... Porque ela tinha ali uma posição de influência. Então, ela usou aquela posição que ela tinha de influência para fazer com que o seu povo fosse liberto e continuasse exercendo a sua fé também. Assim como ela também estava fazendo. É que ela não tinha medo de morrer. Então, para ela, se ela estivesse fazendo a coisa certa e mesmo assim morresse, para ela estava tudo certo, porque ela confiava em Deus. Isso é outro ponto, né? Que foi ressaltando o que ela falou, que Esther tinha tanta fé em Deus que mesmo se ela morresse, ela ia morrer. Ela acreditava que ia morrer pelo certo, ia morrer fazendo a vontade de Deus, né? Sabe, Pedro, é interessante na lição de segunda que ele fala que Esther disse que se eu tiver que morrer, morrerei. É interessante que Paulo, muito tempo depois, ele vai dizer algo parecido. Sim. Ele vai dizer que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Pedro, a lição de segunda, ela disse que foi por meio dessa fé que Deus ajudou a salvar o seu povo da destruição. Como é que a gente pode ter fé, Pedro? Porque fé é uma confiança em Deus. Como é que a gente pode ter fé? Porque é muito fácil a gente falar, a gente exercita a nossa fé ali, a gente exercita a nossa fé aqui. Mas como a gente faz para aumentar a nossa fé? Como a gente faz para ter certeza que a nossa fé está firme? Bom, para aumentar a nossa fé, nós devemos ter uma comunhão com Deus constante. Nós devemos todo dia orar, ler a nossa Bíblia, né, que devia ser obrigatório, digamos assim. Então, para exercitar nossa fé, nós devemos, primeiramente, tornar Deus nosso melhor amigo. Meus pais sempre me ensinaram, né, que nós devemos falar com Deus como se Ele fosse o nosso amigo, como se como se nós estivéssemos vendo Ele. Então é assim que nós exercitamos a nossa fé. Nós exercitamos a nossa fé quando nós temos uma comunhão diária com Deus. Sim. E eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre terça-feira, que não é só a parte favorita do Gustavo, mas a minha também. Bom, o make-off, né, que é a lição de terça, uma parte que me chamou muita atenção foi que o nome original de Esther, em hebraico, ele era Hadassah, porém, o seu tio Mardoqueu,
ele acabou mudando seu nome para proteger a sua nacionalidade, já que eles eram judeus e estavam no país onde os judeus não eram muito aceitos. Outro ponto aqui também me chamou muita atenção é que fala que existem muitos cristãos corajosos que vão se aventurar no mundo para pregar o evangelho. Então que nós também não venhamos, né, nos esquecer de que nós devemos passar a mensagem de Deus para o resto do mundo. Há muitos missionários, né, que largam tudo na sua cidade natal, onde estão, onde tem emprego estável, uma vida boa, para pregar o evangelho em lugares onde o acesso à Bíblia é muito difícil, né? Sabe, Pedro, na lição de terça, ela tem um negócio que diz assim: o nome de Deus não é mencionado no livro de Esté. No entanto, sua providência é impressionantemente manifestada ao longo de todo o livro. Muitas vezes a gente pode ver que, olha, parece que Deus não está agindo, mas Ele está agindo. Como é que a gente pode ter a certeza que Deus está agindo, que Ele está trabalhando na nossa vida? Bom, uma outra coisa que também meu pai sempre me fala é que pelo simples fato de nós estarmos vivendo, nós já devemos ver que Deus está agindo na nossa vida. Deus sempre vai estar nos auxiliando, sempre vai estar nos guardando. Muitas vezes, nos momentos onde nós nem imaginamos, Deus ele acabou nos guardando, Ele acaba nos protegendo. Sim, é muito interessante. E aqui na lição de quarta-feira, já passando aqui, né, para quarta, ele diz assim: Deus deseja que depositemos nossa fé nele, quer estejamos vivendo em momentos bons ou ruins. A gente às vezes esquece, principalmente em momentos bons, de que tudo aquilo é mérito de Deus e de que o que está acontecendo de bom na nossa vida foi por causa dele. E a gente esquece de agradecer a ele por causa disso. Muitas vezes a gente está no momento bom e a gente acaba se esquecendo de quem nos colocou naquele momento bom. A gente está vivendo um momento bom, a gente está com a vida boa, está tudo ótimo. Mas por que, Pedro, que na hora da alegria a gente se esquece de Deus, mas na hora da tristeza, Deus é a primeira pessoa que a gente vai atrás? Bom, eu acho que na hora da alegria, Satanás ele coloca muitas coisas ao nosso redor para tentar fazer com que nós nos esqueçamos de Deus, para tentar nos vislumbrar, para encher nossos olhos, né? E a gente acaba se esquecendo de Deus. Um ponto muito importante que foi o que ela destacou, que diz que Deus quer que nós estejamos com Ele em todos os momentos. Não só nos momentos tristes, mas também nos momentos felizes também. Porque quem proporciona os momentos felizes é Deus. E então que nós também não venhamos nos esquecer de estar com Deus, né? Dos momentos felizes também. A gente vê a fidelidade de Esté no momento em que ela foi escolhida para ser rainha, né, do rei Artaxerxes. E se ela, por exemplo, tivesse esquecido de Deus, tivesse deixado com que as influências que estavam dentro do palácio, porque era um dos lugares que tinha mais a cultura pagã, né, influenciasse a vida dela, e ela também começasse a pensar: poxa, eu só tô aqui porque eu sou muito bonita, o rei gostou muito de mim, então por isso que eu tô aqui. Em vez dela pensar como ela pensava, que foi Deus que colocou ela lá por algum motivo, provavelmente talvez Esté não teria feito o que ela fez, né? Com certeza. A lição de quarta traz uma pergunta interessante para a gente refletir, Pedro, que ela diz o seguinte: como você pode dar testemunho da sua confiança em Deus? Como é que a gente pode dar testemunho de que a gente é realmente um filho de Deus, a gente é realmente uma geração ativa, que a gente tem plena confiança nos caminhos do Senhor e na providência divina? Bom, a gente pode dar testemunho, né, quando a gente passa pelos momentos difíceis, mas tem uma diferença quando nós passamos pelos momentos difíceis com Deus e sem Deus. Sem Deus, nós acabamos ficando muito abalados com o que está por vir, com o que pode acontecer. Porém, quando nós estamos com Deus, nós acabamos depositando toda a nossa confiança nele. Não é aquela coisa que o pessoal fala de só ficar relaxando e deixar Deus fazer tudo, não. Nós devemos fazer a nossa parte, porém, quando nós estamos com Deus, nós temos a plena certeza de que Ele vai nos livrar daquele momento, que aquele momento vai passar. Com certeza. Pedro, a lição de quinta, ela orienta, melhor dizendo, ela incentiva a gente a ler o capítulo 49 do livro Os Ungidos, né, Débora? E não só a lição incentiva, como a gente também. E é muito importante ler a lição, a gente sempre fala isso, porque ajuda muito a você entender os detalhes, curiosidades também, que às vezes a gente não percebe que estão na Bíblia, né? Coisas que a gente não entende porque estão ocultos. Não somente assim. Isso, Débora, mas também ajuda você no seu BIPTIM, no seu quiz da lição da Escola Sabatina, porque muitas perguntas do quiz do nosso BIPTIM
elas são baseadas no livro. Então a gente espera, incentiva e motiva você a sempre ler o livro e a cada dia ter uma comunhão com Deus. E se você for curioso igual o Gustavo, você vai querer ler esse livro, com certeza. É um livro muito bom, a gente recomenda a leitura. Existem vários conselhos que foram dados há um bom tempo atrás, mas que nunca foram tão atuais no nosso tempo. Pedro, a lição de quinta, tem algum ponto que chamou a sua atenção? Bom, um ponto que me chamou a atenção é que ela retrata, né, faz a alusão de que o que aconteceu nos tempos antigos, no tempo de Esther, vai acontecer também com a gente no futuro. Então, o decreto final contra o povo de Deus, nós vamos ser perseguidos assim como o povo foi perseguido, assim como Esther foi perseguida. Porém, nós devemos agir igual a Esther, nós devemos ter a plena fé de que Jesus logo irá voltar, de que logo irá nos livrar daquela situação tão angustiadora que nós iremos passar, né, no futuro. Com certeza. E aqui, indo para a parte de sexta-feira, eu achei muito interessante. É a frase seguinte: fé é acreditar no que você não vê, e a recompensa dessa fé é ver o que você acredita. E eu queria que você desse um conselho para os nossos adolescentes de como ter fé para poder ver o que não está nos nossos olhos. Bom, nós devemos ter fé acima de tudo. Nós, como eu falei já, nós devemos ter a fé por meio da comunhão com Deus. Outro ponto que aqui também que a lição fala, que a lição vive destacando, é que quando nós temos fé, nós temos a plena certeza de que Deus ele está ali, de que Deus é o nosso melhor amigo. Porque a Bíblia toda também retrata isso, de que Deus ele é o nosso melhor amigo, de que Deus sempre vai estar ali nos ajudando. Outro ponto, rapidinho também, que fala, tem um verso da Bíblia, agora eu me esqueci qual, mas diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está do nosso lado, se Deus está com nós não devemos mais nos preocupar com nada. Satanás não é nada comparado a Deus. Então, nós devemos ter a plena certeza de que Deus irá nos livrar daquela situação. Sabe, Pedro, se Deus é por nós, quem será contra nós? E, infelizmente, quem é contra nós é o tempo, porque, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas foi muito bom ter você aqui nesse momento, nesse estudo da lição. Foi incrível, Débora. Eu achei incrível a gente relembrar aquilo que a gente estudava quando a gente era pequeno sobre a história de Esther. Sim, eu amo a história de Esther, principalmente porque eu sou uma mulher também. E eu gosto muito de ler e ver como as mulheres elas são valorizadas na Bíblia. Com certeza. Pedro, por favor, para a gente finalizar de uma maneira incrível, gostaria que você fizesse uma oração e que você direcionasse essa oração também para as mulheres da nossa geração ativa, do nosso geração ativa, de toda a União Norte brasileira, e para essas meninas que querem cada dia ter um relacionamento com Deus, não somente para elas, mas também para os meninos. Que são princesas dos olhos de Deus. Claro, com certeza. Pode orar para a gente, Pedro? Claro, sim. Oremos. Querido Pai que está nos céus, nós estamos aqui reunidos para te consagrar, para te exaltar. Nós acabamos de estudar sobre uma lição tão boa, que é sobre a história de Esther. O Senhor sabe quantas pessoas se inspiram nessa história, quantas mulheres, que o Senhor possa continuar abençoando elas, que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós nunca venhamos deixar de ter fé, que nós sempre venhamos nos apoiar em Ti e não em nós mesmos. Que o Senhor venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, espero que vocês tenham entendido mais sobre a história de Esther e também se inspirem nessa história maravilhosa sobre a nossa rainha Esther. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir em nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.